Olá, crianças! Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui para estudar com vocês os conteúdos do componente curricular de Ciências. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um conteúdo curioso, que é os objetos luminosos e iluminados. É isso mesmo. Será que vocês já ouviram falar alguma coisa sobre objetos luminosos e iluminados? Quem não ouviu ainda, vai ter a oportunidade de ver e estudar um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre os objetos luminosos e iluminados que existem no nosso planeta Terra, certo? Então, olha só, mas antes de adentrar um pouquinho sobre esse assunto, nós primeiro precisamos conhecer e saber um pouquinho sobre a luz. Afinal, todo objeto ou todo corpo é definido por luz, certo? Então, eu convido vocês a assistirem o vídeo da Kika, que mostra como é a luz, como ela chega à nossa casa, certo? Só que ela vai falar sobre a luz, a energia elétrica. E aí depois nós vamos falar sobre outros tipos de energia. Afinal, existem vários tipos de energia. Então a Kika vai explicar no vídeo somente sobre energia elétrica. De onde vem a energia elétrica? Vamos lá? De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga das minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim, primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século XIX, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia.
Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! E aí, será que vocês gostaram do vídeo da Kika? Gostaram do que ela ensinou sobre a energia elétrica? E aí, como vocês viram, né? Como a Kika ensinou, existem vários tipos de energia e como ela chega à nossa casa, da forma como ela chega. E aí, além desse tipo de energia, nós vamos conhecer outro tipo de energia, que é a energia que vem do Sol. Por quê? Porque nós estamos estudando sobre objetos luminosos e iluminados, não é? Então, vamos ter algumas informações no slide, vocês vão acompanhar, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre cada informação. E assim, vocês vão aprender direitinho sobre os objetos luminosos e iluminados, certo? Vamos lá, acompanha na telinha. O Sol é a principal fonte de energia, é a principal fonte de luz e calor para o planeta. É isso mesmo, como vocês podem ver na imagem, onde tem o Sol, que ilumina o girassol, a flor, e nós vemos, os nossos olhos observam, captam esse reflexo, esses raios que o Sol reflete na flor. E aí eu trouxe o Sol, tá aqui o Sol. Por que eu trouxe o Sol? Porque o nosso Sol é o maior astro, né? É o maior corpo luminoso que existe no universo, no nosso planeta Terra. É ele que nos dá luz e calor. E vários objetos são iluminados pelo Sol. Vários objetos refletem a luz do Sol. Então, como vocês podem ver, o Sol ele emite muita luz. Por quê? Porque ele é um corpo que ele produz a sua própria energia, a sua própria luz. Por isso ele é um objeto, ele é um corpo luminoso. E essa fonte de luz que é emitida pelo Sol é uma luz primária. Por quê? Porque ela é a principal fonte. O Sol é o principal astro luminoso que existe no nosso planeta Terra. Então, olha só, vamos continuar vendo mais algumas informações sobre os objetos luminosos e iluminados para que vocês possam entender. Tudo bem? Vamos lá. O que são, na verdade, objetos luminosos? Bem, são uma espécie de luz primária e secundária, capaz de emitir luz própria, proporcionando, então, iluminação para o meio onde está sendo emitida. Então, observem bem a imagem. Nós temos aí o Sol, como eu já falei, né? Que é uma luz primária. Nós temos a vela, nós temos uma lâmpada acesa, o raio, o relâmpago, né? E as estrelas. Então, todos eles são fontes de energia, de luz. Mas tem um porém. Alguns deles produzem a energia própria, produz luz própria, por isso transmite energia. Já outros são também objetos luminosos, mas eles recebem. E aí eles são classificados e definidos como objetos luminosos que produzem uma energia secundária. Ele até pode ser, sim, um objeto luminoso, mas ele recebe energia.
E todo corpo, todo objeto que recebe energia e passa a transmitir energia, ele é um objeto luminoso, certo? E aí nós temos também aí, como vocês podem observar, o raio, né? O raio é uma luz própria dele, que a gente observa sempre no céu, e as estrelas, que também produzem energia própria, certo? E aí nós temos essa velinha. Quem aí já acendeu uma vela em casa? Então, quando a gente acende uma vela, a gente sempre acende com fogo, não é isso? Então, o fogo é um tipo também de energia, certo? Vamos continuar com mais informações. Objetos agora, os objetos iluminados. Por que são objetos iluminados? Porque não possuem a capacidade de emitir luz própria. Eles apenas refletem a luz que recebe. Então, olha aí, eu tenho um CD. E aí, quando a gente sempre coloca uma luz para que seja refletida no CD, o CD vai refletir, não é? Então, ele é apenas um objeto iluminado. E além do CD, existem milhões de objetos que refletem a luz, que refletem a energia que vem de outro objeto. E esse objeto nada mais é do que um objeto luminoso, certo? Então, olha só, vamos tentar relembrar um pouquinho sobre o objeto luminoso e o objeto iluminado, certo? Então, como nós já vimos, o que na verdade são objetos luminosos? Vocês lembram? Será que aí na casa de vocês tem algum objeto iluminado? Um objeto luminoso? Eu acredito que sim. Por exemplo, na nossa casa tem vários, a gente recebe energia elétrica que chega à nossa casa através das fiações, não é? Da rede de energia. E aí a gente consegue ligar vários objetos na nossa casa. Como, por exemplo, a gente liga o computador, a gente carrega o nosso celular, a bateria do nosso celular, e sempre com uma energia elétrica. Mas a gente também usa o sol, a luz do sol, o reflexo que o sol nos emite, nos proporciona para aquecer algumas coisas. Como, por exemplo, a gente usa a luz do sol e o calor para secar a nossa roupa, não é? Então, essa também é uma energia que é emitida pelo sol, e por isso ele é o maior astro luminoso que existe no nosso planeta Terra, certo? Então, por hoje é só. Se vocês quiserem acessar essa aula e rever um pouquinho o conteúdo, se aprofundar um pouquinho mais nele, vocês podem acessar a plataforma Eduque, né? E eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais, crianças!